Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. E sabe, pessoal, uma coisa que impacta no preço delas também é a questão climática e por isso toda quarta e sexta a gente revisa aí os mapas. E a princípio, para o Brasil, a gente tem aí mais chuvas para onde? Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Lá os níveis dos rios estavam baixando, mas aí com essas próximas chuvas tende a dar um atraso nessa redução do nível das águas novamente. Então, esperado aí para os próximos 5 dias, cerca de 60 milímetros em basicamente no estado inteiro, tá? A gente vê mais chuvas também acessando aqui o resto do sul e um pedaço do sudoeste também. Então a gente tem aí para o Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, cerca de 5 milímetros esperados para os próximos 5 dias. Paraguai também recebe um pouco dessa chuva e temos aqui também ali na região dos Pampas, na Argentina, recebendo esse mesmo volume. Agora para a parte do norte do país a gente já não tem expectativas de chuvas, né? Nem para o centro-oeste. Lá para os Estados Unidos, o clima para os próximos 5 dias tende a trazer um pouco mais de chuvas e pode acabar impactando na evolução do plantio. A gente viu ontem que o milho acabou fluindo bem, né? Subiu 21% aí da semana passada e ainda tem uma região que precisa plantar o milho e pode ser que essas chuvas aqui gerem algum tipo de atraso. Então a gente vê os I-States aqui recebendo um pouco mais de chuva, tem Iowa, Indiana e Illinois recebendo um pouco mais de chuvas. Temos também aqui um pouco mais de chuva também em Ohio. Lá para cima a gente tem no Minnesota recebendo também cerca de 40 milímetros aí para os próximos 5 dias. Então basicamente o mapa americano aqui mostra mais chuvas para essa janela de tempo. E de novo, isso pode acabar gerando um pouco mais de atraso no plantio do milho, que é no momento o calcanhar de Aquiles, né? Lembrando que se plantar menos milho do que é esperado, isso tem uma conotação negativa para a soja, basicamente porque deve haver migração diária de plantio do milho para a soja. E no primeiro momento também acaba sendo positivo para as cotações do milho, uma vez que você tem um plano de produzir menos no final das contas, né, devido a uma área menor. Tá? Mas nada disso ainda está confirmado, apenas especulações devido ao possível atraso no plantio. Uma outra coisa que vale comentar, pessoal, que nos Estados Unidos a capacidade de produção deles, de plantar mesmo, é muito, muito grande. Então eles têm bastante tecnologia, têm bastante ferramenta para andar rápido com os plantios. Vamos lá para as cotações. No dia de ontem a gente viu o óleo de soja cair 1,1% e hoje já sobe esses mesmos 1,1%, tá? Segue aqui no movimento, pelo menos no curto prazo, de alta, movimento interessante. E próxima resistência relevante para o preço aqui no óleo de soja fica lá na casa praticamente dos $50, tá? Soja em grão ontem caiu também 11 cents por bushel, vai dar 1% aí de variação diária, né? E hoje vem subindo 0,24%, 3 cents por bushel. Tendência de alta aqui também para esse mercado, próxima resistência relevante na casa dos 12,60, rompendo ali, a gente poderia considerar esse gap deixado para trás na região dos $13 a princípio e posteriormente lá na casa dos 13,45 como pontos de interesse maior, onde pode haver uma disputa entre compradores e vendedores que gere mais lotes, né? Para o farelo, a gente teve por tonelada curta ontem caindo 0,48% e hoje o mercado estável, praticamente no 0 a 0. Trigo não para de subir, pessoal. Trigo ontem subiu mais 1,27% e hoje já está subindo mais 1,72%. Belíssima aula. Esse movimento aqui do trigo é exemplo de livro, tá? Realmente fantástico.
E para o trigo, a gente já traçou faz muito tempo, né? Temos lá na região dos 7,52 dólares por bushel, um ponto interessante aí de resistência para o preço. Será que o preço chega lá? Será que ele chega e passa? Eu acredito que se houver sim a evolução do preço até lá, a gente deve ver algum tipo de descanso, o mercado ficando mais lateralizado aqui, acumulando um pouco de fôlego para continuar a sua escalada, né? O milho ontem caiu 0,54% e hoje sobe 0,76%. Pregão noturno então de Chicago, todas as commodities em alta. O milho, como eu já comentei, o movimento dele está um pouco atrasado, defasado em relação às demais commodities, principalmente contra o trigo, né? Lembrando que o trigo ele é um concorrente quase que direto, né, do milho em composição de rações, e a gente vê aí que falta, né? Falta esse ímpeto visto no trigo, mas cada vez mais que o trigo sobe, fica mais claro que o milho ele está barato em relação ao trigo e começa a acender diversas luzes de alerta aí para compradores do mundo que o milho pode sim estar numa boa hora para comprar, que ainda dá tempo, né? Isso que a gente vê. E o mercado então hoje sobe aí 0,82%, tendência de alta também. Precisa romper aqui essa região dos 4,70 para seguir o seu caminho, buscando novos patamares mais altos, né? E a gente teria aí uma região dos 4,36 depois, mas o número mágico aqui para o milho eu acredito que seja lá na casa dos 5 dólares por bushel. Aqui no Brasil, o contrato de julho também subiu 0,34%, uma alta um pouco mais tímida, né? Comentei já que o milho aqui no Brasil está encaixotado, precisaria ganhar essa região dos 60 reais aqui para evoluir mais os preços. Óleo de palma ontem subiu 0,75% e hoje cai 1,35%. O mercado aqui, já comentei também, conseguiu construir uma boa resistência aqui na região dos 3.800 e está tendo dificuldade em fazer uma evolução maior aqui também, né? Vale comentar que a gente chamou muito a atenção da diferença entre o óleo de palma e o óleo de soja, né? Que o óleo de palma varia mais que o óleo de soja e essa correção vem sendo feita, né? Agora a gente vê o óleo de soja subindo enquanto o óleo de palma cai, né? Corrigindo essa distorção mercadológica. Ontem a gente viu também o petróleo cair 1,28%, está conseguindo se manter em cima daquela região de resistência, tá? Na casa dos 78 dólares. E hoje aí o mercado trabalhou um pouco mais negativo, mas no momento 0,18% de queda, muito próximo do 0 a 0, né? Então tá faltando aqui basicamente motivadores para puxar esse petróleo para cima. Minério de ferro vem fazendo uma sequência de altas, basicamente devido a esses estímulos chineses aí, forçando as províncias a comprar os empreendimentos que estão vazios, né? Já comentei ontem com vocês. Então a gente vê um ânimo um pouco maior neste minério de ferro, traduzindo aí que pode sim haver um resgate deste mercado imobiliário chinês, né? Dólar contra as principais moedas do mundo ontem ficou no 0 a 0 e hoje vem subindo 0,19%. E por falar no dólar, ontem ele fez um movimento um pouco mais de alta aqui contra a moeda brasileira. Então tivemos aqui cotado a 5,12, uma alta de 0,36% para o dólar. Dólar que fez um movimento bem interessante também, né? Cerca de um mês atrás, e vem tentando se manter acima dessa região dos 5,10. Dólar que ficou muito tempo de lado, né? Demorou para conseguir fazer aquele rompimento. Quando rompeu, fez uma puxada a lá trigo, né? Muito parecido, mas não conseguiu sustentar, né? Diferente do trigo que fez uma correção saudável, o dólar não conseguiu retomar esse movimento de alta e agora vem fazendo
topos cada vez menores. Vamos ver se esse mercado consegue produzir alguma alta. Mas a princípio que a gente tem aqui para o dólar seria se ele ganhasse a região dos 5,20, ele pode voltar a testar a casa dos 5,30 mais ou menos. E caso ele venha perder a região dos 5,100 ali, que é muito importante, a gente tem mais aqui para baixo, daí fica cheio de resistência, tá? Então o caminho para o dólar para baixo ele é muito mais difícil do que o caminho dele para cima. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai subir? Não, não quer dizer. Quer dizer que se ele vir a cair, ele não tende a fazer um movimento muito forte de queda, tá? Já para alta, caso ele comece a engatar uma alta, ele pode sim fazer movimentos explosivos, tá? Então é basicamente isso que eu quero dizer aqui. Se o dólar cair, realmente a região dos R$ 5 ali já fica pesado de novo, fica muito complexo de ter alguma evolução mais forte no preço para baixo, tá? Então o dólar a princípio tem um caminho mais sossegado, de menor resistência para cima do que para baixo. O S&P 500 ontem subiu 0,25%. Mercado americano é impressionante, né? Segue muito forte. A gente viu também Nasdaq renovando mais uma vez sua máxima histórica, subindo mais 0,2%. E o mercado parece não ligar para essas questões de corte de juros, né? Então, os membros do Fed, como eu comentei ontem tinha bastante, né, falas deles, trouxeram aí que, de fato, seguindo o tom do Powell, né, não tem motivos concretos aí para dizer que a inflação está desacelerando e vai continuar desacelerando, tá? Então tivemos alguns dados bons no passado recente, porém não há nada que diga que eles devam permanecer nessa toada, né? Então segue acompanhando os próximos dados, é basicamente esse o tom do discurso dos membros do Fed. Nossa bolsa ontem caiu 0,27%, segue lateralizada aqui nesse ponto, né? Ainda mantém aquela ideia de alta, tá? Aqui só muda a figura realmente se o mercado vier a perder esse fundo na casa dos 125.500 mais ou menos. Mas aqui de novo já tem novamente uma resistência muito grande, né? Então a princípio o mercado deve ficar acumulando aqui e acredito ainda que deve fazer um movimento vindo a testar novamente essa região dos 130 mil pontos e dependendo de como chegar lá pode romper e evoluir até a casa dos 131,5, 132 mil pontos, tá? A princípio é isso que a gente tem para esse mercado. É claro que ele pode romper para baixo aqui e frustrar essa expectativa. Por isso que a gente segue acompanhando. Mas a princípio, no curto prazo, o mercado em tendência de alta fez uma bela pernada aqui, está descansando e pode ser que a gente veja aí uma continuação de onda 3. Para as demais bolsas, pessoal, o que a gente tem hoje? Ásia Pacífico praticamente toda no vermelho. Destaque de queda para a bolsa do Japão, que cai 0,86%. Europa também toda em queda. Quem mais cai aqui é a bolsa francesa com 0,63%. E para os futuros de Estados Unidos, a gente tem S&P 500 com 0,1% de queda e Nasdaq estável. Dólar, já comentei, sobe contra as moedas de países desenvolvidos, mas também sobe contra moedas de países emergentes. Então, o dólar um pouco mais forte no dia de hoje e as bolsas, a princípio, um pouco mais fracas. Commodities não agrícolas, minério de ferro segue subindo forte, 2,73% de alta e o petróleo cai 0,78%. Então, o minério dá um ânimo para a Vale e o petróleo tira um pouco do ímpeto também da Petrobras, que está passando por aquela fase de troca de presidente, né? Então, mais um ponto aí negativo para a Petrobras. A parte de agenda, pessoal, tem vendas de casas usadas nos Estados Unidos, 11 horas da manhã, e estoques de petróleo bruto e petróleo em Cushing, que seria basicamente combustível, né? Então a gente tem 11 horas da manhã, dados interessantes, e 11h30. Lembrando que esses são dados marginais, secundários, né? Eles não tendem a fazer tanta volatilidade. Ou seja, a agenda da semana
de segunda até esta quarta, bem fraca, né? Bem fraca mesmo. E é isso que a gente tem para hoje que pode trazer um pouco mais de movimentação.